Olá, boa tarde. Meu nome é Joyce e eu faço parte da coordenadoria do Departamento Técnico Científico da Agrobi. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a AgroTeams pelo convite, de estar podendo apresentar aqui para vocês como que funciona a Agrobi. Então, o desafio do planeta atualmente é promover a segurança alimentar, aumentando a produção de alimentos em até 70% até 2050, segundo a FAO, devido a esse aumento populacional e a necessidade de garantir alimentação para a população mundial. Então, como que a gente consegue aumentar a qualidade e quantidade dos alimentos, respeitando a sustentabilidade ambiental? Através de diversas tecnologias agrícolas e principalmente através da polinização por abelhas. Sim, as abelhas são consideradas os insetos mais importantes do mundo e também são os polinizadores, os principais polinizadores do planeta. Cerca de 70% dos cultivos agrícolas, um terço da alimentação humana e 85% da vegetação natural dependem dos serviços de polinização realizados pelas abelhas. A polinização, explicando brevemente, nada mais é do que a reprodução sexuada das plantas. Ocorre a troca de gameta masculino, que é o pólen, com a presença do gameta feminino, que é o estigma. Então, a abelha ela faz a transferência do pólen de uma planta para o estigma de outra planta, assim fazendo a reprodução sexuada das plantas e a polinização cruzada, quando ocorre essa troca genética. A polinização, então, ela aumenta a produtividade nos cultivos agrícolas, melhora a qualidade dos frutos e aumentando, assim, a variabilidade genética das plantas para que haja, então, essa evolução e manutenção das espécies. Só que essa polinização, existem graus de dependência dessa polinização, né? Então, a gente tem frutos que necessitam muito da polinização cruzada e outros frutos que não necessitam dessa polinização. Por exemplo, aqueles frutos que necessitam de uma polinização cruzada e são altamente dependentes, é o caso da maçã e do melão, né? Então, se não houver essa troca genética entre plantas, não existe maçã e não existe melão. Outros frutos, eles se beneficiam de outra maneira com a polinização cruzada, através da diminuição de deformidade. Então, a gente consegue uns frutos mais bonitos, como é o caso do quiabo e do morango, e aumenta também no dosor dessas plantas, né, desses frutos, desculpa. Então, a gente tem um aumento no grau Brix, como é o caso do morango. Então, o morango bem polinizado é um morango, além de mais bonito, ele também é um morango mais doce. E outras culturas, como é o caso do café arábica, principalmente, e a soja, são plantas autógonas, então são plantas que não necessitam de polinização cruzada, só que quando ocorre essa polinização feita pelas abelhas, tem, então, benefícios de tanto de aumento de produtividade, quanto de melhora na qualidade dos frutos. Assim, para promover essa segurança alimentar, tendo como consequência o aumento na produção de alimentos até 2050, com sustentabilidade ambiental, social e econômica, surge a Agrobi. Então, a Agrobi, ela é uma relação ganha-ganha, onde o produtor rural que necessita de aumento de produção e melhora na qualidade, contacta a Agrobi, e a Agrobi, então, contacta o criador de abelhas que necessita de uma segunda fonte de renda. Então, a gente consegue conciliar e fazer esse ganha-ganha, onde tanto o produtor rural quanto o criador de abelhas ganham aí com o serviço de polinização. A missão da Agrobi, então, vem através de promover um meio ambiente sustentável, através da polinização, ajudando os agricultores a aumentar a produção e qualidade das culturas agrícolas e os criadores de abelhas a melhorarem a segurança, performance e produção dessas colmeias. Então, em 2016, os sócios da Agrobi, que são o Guilherme, a Andresa, o Carlos e o Daniel, uma conversa sempre com foco nessa importância da polinização, criaram a Agrobi com esse intuito de promover um ambiente sustentável e aumentando a produtividade e qualidade dos alimentos. Juntamente, então, com a equipe técnica e científica da Agrobi é formada por cientistas, agrônomos, engenheiros e administradores, todos com o objetivo final de ter aí
uma melhora na qualidade e produtividade dos alimentos através da polinização por abelhas. Os pilares da Agrobi são, então, o aumento da produtividade e melhora na qualidade agrícola, através da sustentabilidade e respeito ao meio ambiente, com como consequência, uma responsabilidade social. A Agrobi vem atuando, então, em diversas culturas polinizáveis, como o abacate, tanto variedades tropicais quanto raras, o caju, na região nordeste do Brasil, girassol, morango, soja e o café arábica e conilon. Então, nós temos aí atuado em diversas culturas agrícolas para mostrar a importância e os benefícios do serviço de polinização quando é introduzido de uma maneira assistida e inteligente, como é o caso que a Agrobi vem realizando. Então, além de mostrar esse serviço aumentando a produtividade e qualidade, através do Agrobi no campo, então nós conseguimos com que esses criadores de abelhas, eles são mais profissionais, né? Então a gente consegue um transporte mais seguro para essas colmeias, aí ele visando o bem-estar animal. A gente faz toda uma auditoria e monitoramento dessas colmeias antes de elas chegarem na lavoura e depois também, durante e depois da polinização. E essa instalação das colmeias na lavoura é de uma maneira de geolocalização. Então, o produtor rural, ele tem todo esse acompanhamento de uma forma virtual e precisa de onde essas abelhas estão sendo instaladas, através do nosso aplicativo. Então, a Agrobi, nós temos um aplicativo que pode ser baixado gratuitamente, tanto para iOS quanto Android. E nesse aplicativo, o produtor rural ele pode estar fazendo o cadastro da sua propriedade e ali nos informar qual cultura que ele deseja a realização desse serviço de polinização. Então, após esse cadastro da cultura, né, da propriedade, nós realizamos um preparo do plano de polinização. O que seria isso? Então, nós, junto com o produtor, né, claro, a gente sempre gosta de falar que essa conversa produtor Agrobi é muito importante, porque nós gostamos de escutar o que o produtor tem a dizer, qual gleba ou talhão ou área que ele acha que deveria inserir ali, que vem com potencial legal para a gente estar introduzindo essas abelhas. Então, depois de determinar a área de utilização do serviço de polinização, nós escolhemos as espécies ideais específicas para cada cultura, a quantidade de colmeias que nós utilizamos para cada cultura também é específica por hectare, e também os locais exatos de instalação. As abelhas, elas são instaladas ou dentro da lavoura ou muito próximo a ela, sempre visando esses benefícios e essa eficiência no serviço de polinização. Após, então, feito e validado esse plano de polinização, nós realizamos uma seleção dos criadores de abelha. Então, os criadores de abelhas, eles se cadastram também nessa plataforma. Então, nós temos um banco de dados com mais de 60 mil colmeias cadastradas de diversas espécies de abelhas no Brasil. Então, através disso, nós escolhemos e determinamos os criadores de abelhas mais próximos ali da propriedade, para também diminuir custo de logística e diminuir o estresse causado pelo transporte dessas abelhas. Feito isso, a gente acompanha, então, e faz a realização e controle do serviço de polinização. Antes de instalar as abelhas, é importante salientar que a equipe da Agrobi faz um estudo de campo, tanto virtual quanto presencial, para determinar ali quais áreas vão ser instaladas as abelhas. Então, a gente visa o bem-estar animal, procurando regiões que tenham sombra, que tenham água limpa. Se não tem essa possibilidade, nós desenvolvemos algumas metodologias para disponibilizar água, como tambores, por exemplo, e os locais também onde vão ser inseridas as abelhas. Se é de fácil acesso, se não é, como que vai ser o transporte dessas colmeias ali. Depois de determinar isso, nós fazemos também o acompanhamento e instruímos os trabalhadores que ali estão, juntamente com o produtor rural, de como que nós devemos agir para dar segurança também para os trabalhadores que ali vão fazer esse manejo da lavoura, né? Então, a gente avisa quando essas abelhas vão chegar, quando essas abelhas vão sair. E assim, a gente conseguir uma eficiência nesse serviço de polinização. Então, quando que as abelhas entram na lavoura, né? É importante salientar que nós deixamos as colônias de abelhas instaladas dentro da lavoura somente no período da florada. Isso é muito importante de frisar. Por quê?
pré-florada ou pós-florada, a lavoura pode continuar o seu dia a dia, né? O seu manejo usual que ali sempre faz. Então, a gente não interfere no manejo que está sendo comumente utilizado na lavoura. Então, as abelhas, elas chegam uns dias antes das flores abrirem e saem assim que as flores murcharem. Então, naquele período curto de tempo, é que elas vão fazer todo o serviço de polinização, não atrapalhando assim a rotina, né, da lavoura. Quando a gente vai acompanhar essa instalação, de novo, tanto virtual ou presencial, a gente sinaliza, né, e avisa os trabalhadores quando as abelhas estão chegando, faz toda essa parte de segurança, de protocolos de segurança, de como cuidar ali daquela área, né? Como que nós devemos ali trabalhar perto das abelhas. Então, para cada área, a gente faz um protocolo especializado e individualizado para os trabalhadores que ali estão. Após a instalação dessas colmeias, nós fazemos uma auditoria das mesmas. Então, nós escolhemos um número ali de colmeias para fazer essa auditoria, então, visando sempre uma qualidade, né? Se existe uma qualidade dessas colmeias, se são as espécies que nós predeterminamos, se essas abelhas estão fortes o suficientes para a polinização e se estão sendo instaladas nos locais que nós predeterminamos. Sempre aí para garantir uma segurança e tranquilidade para o produtor rural também. Então, como eu mostrei para vocês, nós trabalhamos em algumas culturas, né, agrícolas, como abacate, girassol, morango, caju, soja e café. Eu trago os resultados das duas principais culturas que nós vemos atuando, estamos crescendo bastante, que é a soja e o café arábica, mas vocês podem ficar à vontade para depois me mandar e-mail ou pelo WhatsApp da empresa, para a gente poder conversar mais sobre outras culturas. Então, na soja, nós fizemos alguns tipos de protocolos para validação da soja, nós trabalhamos aí com 70 hectares na safra agora em dezembro e janeiro, para ter esses resultados que eu vou mostrar para vocês. Então, na soja, quando a gente utiliza as abelhas na soja, nós temos um aumento de produtividade médio de cerca de 21%. E esse aumento reflete aí mais de 12 sacas por hectare. E se a gente considerar o valor de R$ 160 a saca, que pode ser para mais ou para menos, né? A gente consegue um ganho aí de mais de R$ 1.000, quase R$ 2.000 por hectare, só utilizando o serviço de polinização. Sempre frisando que é uma polinização assistida e uma polinização inteligente, que a gente utiliza espécies que são comprovadamente eficazes para cada cultura. E a gente consegue, então, ganhos bem expressivos, como vocês estão vendo aí na soja. E a gente trabalhou em 2020 com 70 hectares e planejamos aí expandir bastante nesses 2 próximos anos com esses resultados surpreendentes que nós estamos tendo por aí. Já no café arábica, eu vou trazer aqui um exemplo de uma metodologia que nós utilizamos para o café arábica, mas essa metodologia pode ser utilizada para diversas culturas. Essas metodologias que a Agrobi traz, elas são muito adaptáveis e discutíveis, né? Então, a gente gosta de trabalhar e discutir muito com os agrônomos e produtores rurais para que a polinização seja validada de uma forma que vocês queiram, né? Que os resultados sejam conhecidos e ter essa credibilidade também por vocês. Então, essa metodologia aqui que eu vou apresentar para vocês, desculpa, é uma fazenda que nós utilizamos no Cerrado Mineiro, na região de Campos Altos, Minas Gerais. Esse talhão de café, ele tem mais ou menos 7 hectares, nós utilizamos para esse talhão 70 colmeias de abelhas do mel, que é aquela abelha africanizada, que é uma abelha eficiente para a cultura do café. Nesse talhão, nós utilizamos uma metodologia de estimativa chamada IFP3, que é uma metodologia de observação, mas tem uma base matemática por trás. Então, nós realizamos a contagem dos frutos do quarto e quinto internódio, do terço superior, médio e inferior, de ambos os lados da planta, em alguns grupos espalhados nesse talhão, para a gente determinar, então, o aumento ou não de produtividade com a utilização das abelhas. E nós utilizamos uma metodologia de distanciamento. Essa metodologia pode ser aplicada tanto na soja, quanto no abacate, quanto no girassol, porque a gente percebeu, é lógico, as abelhas elas vão até 3 quilômetros para procurar alimento em busca de água. Só que quando elas são inseridas dentro de uma lavoura, elas se comportam de uma maneira diferente. Então, elas não vão gastar energia para ir muito longe da sua colmeia buscar alimento. Então, elas começam a voar
em raios menores, de 50 e no máximo até 100 metros, depois elas retornam. Então, é aí que nós vimos a metodologia de distribuição das colmeias. Como que nós vamos distribuir as colmeias nos talhões e glebas ali contratados. Então, aqui nós distribuímos as colmeias nessa faixa mais verde escura, que vocês podem estar observando aqui, e fizemos a estimativa no raio de 50 metros das abelhas, até 100 metros das abelhas, e acima de 100 metros das abelhas nós utilizamos como área testemunha. Cada faixa de distanciamento, nós determinamos 5 pontos com 10 plantas cada. Então, aqui nós temos a litragem de 10 plantas em cada grupo, tá? Essa litragem, ela foi feita tanto pela estimativa que eu apresentei para vocês, IFP3, quanto por derriça. E a gente tem 94% de correlação, então elas são muito próximas da realidade, a estimativa com a derriça, né? Então, nós percebemos que quando a gente avalia a produtividade média numa área aí próxima das colmeias, que é até 50 metros, nós temos 8,12 litros por planta nesse cafezal. Quando a gente ocorre esse distanciamento de 50 a 100 metros, a gente tem 7,14 litros por planta, e quando a gente avalia uma área acima de 100 metros, que seria uma área testemunha, que não tem tanta interferência da polinização por abelhas, a gente tem aí 6,45 litros por planta. Se a gente fazer, então, o rendimento, a gente percebe que na área polinizada, que numa área de 0 a 100 metros, esse talhão apresentou 62 sacas por hectare, e na área testemunha, que seria uma área acima de 100 metros, 53 sacas por hectare, tendo um aumento aí de mais de 18% na produtividade, ou cerca de 9 sacas por hectare. Então, eu trouxe um exemplo para vocês, mas nós trabalhamos na safra de 2019 e 2020 com mais de 21 talhões, então a gente tem um aumento médio de 17% ou 8,8 sacas por hectare, e se a gente considerar um valor de R$ 700 a saca, hoje do café arábica, a gente tem aí um ganho de mais de R$ 6.000 com a utilização do serviço de polinização assistida Agrobi. Então, a gente vê que a introdução de abelhas de uma maneira eficiente, uma maneira organizada e adequada, a gente consegue, sim, benefícios muito surpreendentes no café arábica e na soja, que não necessitariam de polinização cruzada, por exemplo. Então, no café arábica, como na soja, nós estamos aí de uma maneira escalonável, então a gente veio de 4 hectares em 2018 para 350 em 2020, e a nossa meta em 2021 é fechar 4.000 hectares de áreas polinizadas com as abelhas. E aqui do lado eu trago alguns dos principais clientes que a Agrobi vem trabalhando, como Nespresso, Nescafé, da Terra e outros parceiros que produzem café especial, como Fazenda Capoeira, Café Pietá e Café Coronel. Então, assim, você percebendo que a gente traz esse benefício de produtividade, então o que tem a ver essa produtividade com a sustentabilidade, né? A gente utilizando as abelhas como insumo biológico, a gente remete a essa agricultura verde, essa agricultura sustentável que o mundo está pedindo, né? E trazendo também essa tecnologia, essa agricultura 4.0, que é através de todo esse monitoramento do nosso aplicativo. E além de tudo isso, o produtor rural que adquire o serviço de polinização da Agrobi pode estampar, né, tanto nas suas propriedades como nos produtos gerados, os selos que identificam a presença dos serviços ecossistêmicos da Agrobi. Então, a gente está trabalhando com 3 selos, né? O produto polinizado Agrobi. Então, diversos produtores vêm nos relatando esse aumento de valor através da utilização do selo de produto polinizado. Além disso, a fazenda que utiliza as abelhas, mesmo sendo uma fazenda de manejo convencional, não orgânico, utilizando essas abelhas de uma forma racional, a gente consegue estampar, sim, um selo de fazenda sustentável Agrobi. Então, uma fazenda que tem o cuidado com essa sustentabilidade, tem o cuidado com os insetos mais importantes do mundo. E, além disso, na parte do criador de abelhas, aquele criador que tem, então, uma segunda fonte de renda, que é o aluguel de abelhas para polinização, consegue também inserir esse selo de criador de abelhas sustentável Agrobi. E pensando naquele terceiro pilar que eu falei para vocês, de responsabilidade social, nós estamos auxiliando muitos criadores de abelhas, né, a iniciar um novo mercado no Brasil, que é o mercado da polinização. A gente sabe que esse mercado de polinização, ele é muito bem estabelecido
principalmente nos Estados Unidos, com a polinização de amêndoas, né? Então, são milhares de colmeias que fazem a migração de uma ponta do país para outra para polinizar as amêndoas. Então, esses apicultores, eles nem ganham na produção de mel, né? Eles ganham por serviço de polinização, que é muito importante. E a gente está trazendo essa nova fonte de renda para muitas famílias, não só para apicultor, mas para as famílias em geral, para a família inteira do apicultor, né? E principalmente aquele criador de abelhas que cria abelhas nativas sem ferrão, que são aquelas abelhinhas que todo mundo conhece, que é a jataí, a arapuá, ou a mandaguari, a canudo. Então, são diversas espécies de abelhas que nós vemos introduzindo dentro das culturas agrícolas, é claro, sempre respeitando espécies endêmicas de cada região e espécies que são eficientes para cada cultura. Sempre respeitando isso, a gente consegue, então, trazer essa outra visão de sustentabilidade, de importância das abelhas para o ambiente agrícola. Além disso, nós participamos de diversas matérias importantíssimas, tanto no exterior, na Alemanha, na Itália e também no Brasil. Nós temos diversas revistas e mídias falando desse serviço de polinização de uma maneira inteligente. Além disso, nós fizemos algumas lives com figuras muito importantes, figuras públicas muito importantes, como, por exemplo, né, o Dr. Roberto Rodrigues, que foi ex-ministro da Agricultura, e a nossa atual ministra, Tereza Cristine, que apoiam, então, essa parte de polinização como um insumo agrícola aí, atualmente. É isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu estou deixando aqui aberto o meu contato. E entre em contato se vocês tiverem alguma dúvida, nós esclarecemos. E eu gostaria muito que vocês fizessem parte dessa nova história, dessa agricultura 4.0 e agricultura verde que a Agrobi vem trazendo aqui para a agricultura brasileira. Obrigada, e é isso.